O agro é pop. Acredito que muitos e muitas de vocês já devam ter visto esse slogan em peças publicitárias nas redes sociais e na televisão. Afinal, que tipo de agro a gente está falando quando a gente vê uma propaganda desse tipo? Com certeza, a gente não está falando daquele pequeno produtor, daquela família que possui uma pequena propriedade de terra e ali produz os alimentos para o seu consumo e para obter a sua renda. Quando a gente vê uma peça publicitária dessa, a gente pode ter certeza que quem está bancando essa propaganda é aquilo que convencionou-se chamar de agronegócio ou agrobusiness, para esses termos mais gourmetizados em inglês que estão aparecendo por aí. Mas o agronegócio nada mais é do que um processo de modernização conservadora do campo brasileiro, introduzindo tecnologias, técnicas modernas, sofisticadas, ao mesmo tempo que preserva relações arcaicas, relações que foram construídas historicamente no campo brasileiro, cuja principal marca é a desigualdade, a alta concentração de terras, a exclusão social e a destruição do meio ambiente. Enfim, por que eu estou falando isso? A revista Le Monde Diplomatique desse mês de maio trouxe uma matéria de capa com o seguinte título: O agro é fome. Afinal, o que a revista quer dizer com isso? Bom, eu quero trazer aqui alguns dados para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre esse título. Vejam, segundo dados do IBGE, no ano de 2020 o agronegócio brasileiro quebrou novos recordes com a sua safra de grãos. Para a gente ter uma ideia, foram 109 milhões de toneladas de milho e 135 milhões de toneladas de soja produzidas no campo brasileiro. Engana-se quem pensa que essa produção é voltada para a alimentação dos brasileiros e das brasileiras. Engana-se quem acha que esses grãos vão parar na mesa das famílias brasileiras. Muito pelo contrário, num contexto de dólar alto, o que o agronegócio faz é exportar esse alto volume de grãos para os outros países, enquanto que aqui no Brasil as pessoas estão passando fome. Segundo dados, e eu também quero trazer esses dados porque acho que eles são fundamentais, da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar, no fim de 2020, mais de metade da população brasileira se encontrava em situação de insegurança alimentar, ou seja, com o risco de não ter alimento suficiente durante o dia, durante a sua vida. Desses, quase 20 milhões se encontram em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, estão passando fome. E a contradição está exatamente nesse ponto. A gente tem um dos campos, uma das terras, uma das agriculturas que mais produz alimentos no mundo. E a gente, ao mesmo tempo, tem mais da metade da nossa população em situação de insegurança alimentar. Vejam, a quantidade de soja que foi plantada no Brasil em 2020 é a maior quantidade de soja plantada em qualquer país do planeta, em qualquer momento da história deste planeta. E mesmo assim, mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, por causa da lógica do lucro. Esses alimentos não são produzidos para que as pessoas possam se alimentar deles, para que as pessoas possam matar a sua fome. Esses alimentos são produzidos para serem vendidos. Esses alimentos são produzidos para que possam gerar lucro para um grupo muito pequeno de pessoas que controlam o agronegócio brasileiro. Veja, a safra de feijão no Brasil em 2020 foi menor do que a safra de feijão há 10 anos atrás, quando no nosso país existiam 20 milhões a menos de pessoas. E o mesmo vale para o arroz. A safra de arroz de 2020 foi de 11 milhões de toneladas. A safra de arroz de 2010 foi de em torno de quase 14 milhões de toneladas. De novo, quando a gente tinha 20 milhões a menos de pessoas no Brasil. O que eu quero trazer de reflexão aqui para a gente é o seguinte: muitas das pessoas que estão passando fome, muitas das pessoas que estão procurando emprego, que passam por situações de vulnerabilidade social, vivem nas cidades brasileiras. Mas boa parte do problema se encontra no campo brasileiro, se encontra nas áreas rurais, onde a terra ainda é extremamente concentrada, onde aqueles que realmente produzem os alimentos que a gente come ainda possuem a menor parte da terra.
E a maior parte da terra é usada para produzir alimentos para exportação, destruindo o meio ambiente naquela região que é conhecida como fronteira agrícola, expulsando pequenos proprietários e assim contribuindo para aumentar a fome no nosso país. A reflexão que eu quero deixar é sobre qual é o tipo de país que a gente quer construir pós-pandemia de Covid-19. Um país desigual? Um país que planta grãos para alimentar rebanhos de gado de outros países, enquanto que a sua população está passando fome? Você vai me dizer assim que isso não tem nada a ver com política, né? Afinal, os donos das terras produzem o que eles bem entendem. Eu quero então terminar esse vídeo com a seguinte informação. Nos últimos 10 anos, os estoques públicos de alimentos reduziram em mais de 96%. A gente que já chegou a ter quase 10 milhões de toneladas de alimentos em estoques públicos para poder assim garantir a alimentação da população, hoje não tem quase nada. E isso é sim uma política deliberada de favorecer o lucro, de favorecer o mercado, mesmo que à custa da fome, da vida, da dignidade das pessoas. Então, que a gente fique com essa reflexão, que a gente possa construir, após essa pandemia, um país um pouco mais igualitário, com mais justiça social, com mais oportunidades, com um pouco mais de igualdade, para que assim a gente coletivamente consiga desfrutar de tanta riqueza que esse Brasil oferece para todos e todas nós. Valeu, pessoal!